Olá, tá começando agora mais um podcast da mulher antifrágil, dessa nossa mulher abençoada, que é uma inspiração pra gente, Priscila Rodovalho Cunha. Tudo bem, minha Tudo bispa? bem, tudo Ei, coisa ótimo. boa. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um podcast. É isso mesmo, gente. E no último podcast, você que está acompanhando com a gente falou sobre perdão. Perdão. Mas antes da gente continuar falando sobre perdão, eu já quero te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no canal? Porque tem tanto conteúdo, tem tanta coisa boa, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, né? Poxa, eu preciso, sei lá, fazer uma terapia, fazer uma coisa, isso é muito importante. Mas quantas pérolas, chaves, você já virou na minha vida, bispa, por causa dos programas, dos episódios que eu estava assistindo e eu comecei a perceber algumas coisas que normalmente eu não perceberia. Então, quantas oportunidades você está perdendo de não estar inscrito nesse canal e de não estar recebendo esse conteúdo, né? Então, bispa, onde que é qual que é o canal, Então, as vamos redes lá. sociais e tudo? Fala Nosso tudo pra canal do gente. YouTube é Priscila Rodovalho Cunha. Você pode se inscrever, ativar as notificações, mandar para suas amigas. Porque toda vez que subir o vídeo novo vai tocar o Vai sininho, tocar o né? sininho. E lá tem todos os vídeos, o conteúdo de quase 2 anos já que eu tenho gravado. Meu Deus, é muito Tudo tempo. gratuito para você, né? Graças a Deus, tudo de graça. É isso. E as minhas redes sociais? Meu Instagram, Priscila Rodovalho Cunha. E lá no meu Instagram também tem o link para o site, onde tem o meu livro. Muita gente tem me perguntado. Onde que eu comprei o livro? Meu livro, né? Mulher Antifrágil, que eu lancei em agosto. Está lá, tá bom? Então é super fácil, é só você ver aí. Priscila Rodovalho, põe, né? Priscila Rodovalho Cunha, que você vai achar tudo. Facebook, Instagram, YouTube. E tudo, né? Legal. Tá, gente? Então se inscreva no canal, segue lá nas redes sociais, eu tenho certeza que você não vai ser mais a mesma. E a grande questão não é a gente ser Mulher Maravilha, né? Perfeito. A grande questão é sermos antifrágeis. Antifrágil. E é sempre bom a gente relembrar, né? Bispa, por que antifrágil mesmo? Então, antifrágil é aquela que se permite se despedaçar, mas ela consegue voltar mais forte. Legal. Ela não fica ali frágil, né? Quando acontece uma desgraça, quando acontece alguma... Ela não é vítima, então? Ela não é vítima e ela não é frágil. Legal. Ela se permite passar, ela não é Mulher Maravilha. Por quê? Eu gosto muito de falar da Mulher Maravilha porque a Mulher Maravilha tem superpoderes. A Mulher Maravilha, ela dá conta de tudo. E a gente não. Então vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que você vai querer morrer, se matar alguém, né? TPM. Mas só sinta isso, não faça isso. Exatamente. Tipo TPM, as TPMs da vida, né? É. Então, assim, eu falo do antifrágil, é você ter essa mulher que sabe que você vai ter momentos difíceis, mas você não vai desistir. Você vai respirar vai você vai falar, calma, 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 eu preciso de ajuda, então não vou tomar nenhuma decisão, eu não vou ser impulsiva, calma, vai dar tudo certo, eu vou passar por essa situação e eu vou vir mais forte. Então, a mulher antifrágil, ela aceita que ela não é perfeita, ela aceita ajuda, né? E ela aceita as debilidades dela, procura ajuda e volta mais forte. Perfeito. Ela consegue enfrentar os desafios, enfrentar a realidade, porque tem muita gente, Liz, que some, né? Que desiste porque não quer enfrentar a realidade, porque a realidade é muito, muito difícil. Muito dura, né? Muito dura. Então eu falo muito, tem quase 2 anos que eu tenho falado sobre isso, porque nós temos visto um mundo onde parece que tudo é um mundo irreal, porque o Instagram, as redes sociais, as pessoas só postam o que ela quer. É verdade. Não, eu acabei né? de fazer uma postagem aqui agora, falando da minha gravação com a Liz, mostrei nós duas aqui linda, ninguém viu a gente trocando de roupa ali, né, com as celulites, com, né, do jeito que nós somos, as estrias. E a vida real. Então, assim, a gente mostrou Sem nós duas... filtros. Sem filtros. A gente mostrou aqui nós duas linda, maquiada, cabelo liso, escovada. Então, assim, essa não é a realidade. Esses cílios que não né? são nossos. A gente se arruma. Então, assim, é você saber que nós somos normais e que mas nós decidimos buscar ajuda, decidimos nos reinventar. Legal. Né? A mulher antifrágil, ela se reinventa. A cada momento, né? Todos os dias. Se você falar para mim assim, e você, Priscila? Gente, eu me reinvento todos os dias. Ai, tem dia que eu tô tão desanimada, tem dia que bate um trem ruim aqui no peito, uma angústia, uma ansiedade. Aí o que eu faço? Nesse dia eu fico quietinha, eu cumpro a minha rotina,
Evito falar, porque às vezes quando a gente não tá bem, a gente fala o que não deve. Fala demais. Fala né? demais, magoa, machuca. E aí vamos seguindo firme que vai dar tudo certo. Amém, que bom. E, gente, é interessante, né, sobre essa questão, poxa, a gente, né, vai falar de alguma coisa, né, ou vai... Ih, temos uma visita Temos aqui. uma visita, vem. Fica aqui no meu colo. Hanna. Hoje você vai ficar comigo aqui. Bonitinha. E é interessante, né, quando a gente fala disso, porque nós muitas vezes, né, não vamos ser impulsivas, a gente não vai, né, falar mais do que a gente deveria e tudo isso. Só que muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes acaba saindo, muitas vezes a gente comete erros, né? E a gente falou no último podcast sobre perdão. E nós vamos continuar falando sobre isso agora, né? Vamos continuar falando sobre perdão, porque é um dos assuntos que é muito difícil, é um grande desafio, não é fácil perdoar, porque o perdão ele tem a ver com os nossos relacionamentos, né? Porque não tem como a gente viver numa bolha e falar assim, gente, agora a vida vai ser perfeita, e a gente sabe que isso não existe. Então, assim, a gente precisa aprender a perdoar marido, filhos, pessoas que trabalham e que convivem com a gente, familiares. Familiares, né? Então, assim... Família, que não é nada fácil conviver, não que é super difícil. Pois é, existem alguns relacionamentos que são, né? Apesar de serem muito bons, vão ter momentos que vai ter um atrito. Atrito, pronto, essa que é a palavra. Né? Então, e aí, como lidar com isso, né? E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer, a gente continuando sobre esse tema de perdão. Né? O que eu preciso fazer para ter um relacionamento mais saudável, né, para que eu não tenha que me desgastar tanto, porque muitas vezes a gente entra num parafuso assim, né, de querer sempre tá certo, e isso muitas vezes influencia nos relacionamentos, né? Então, como que eu faço para poder ajustar os meus relacionamentos para que eu desgaste menos ainda, tenho menos desgastes emocionais? Então, todo relacionamento ele se desgasta por falta de limite. Então, a primeira coisa é saber que ninguém é perfeito. Porque às vezes a gente acha, por exemplo, relacionamentos familiares, a gente acha que só porque é minha mãe, meu pai, minha irmã ou irmão, não sei, e a gente acha que por ser eles nós não vamos ter desgaste. Pelo contrário, é aí que você vai ter desgaste. Porque família acha que ela manda em você o resto da vida. Você casa, sai da casa dela, mas vem crítica. Tipo, é verdadeiro e é triste isso, mas normalmente os da sua casa são os que menos te apoiam nas tuas ousadias. E são os que mais criticam. Né? Então, assim, o que a gente precisa entender? Precisa entender que Deus permitiu você nascer naquela família, porque a sua família é o laboratório da sua missão. Perfeito. Tá? A sua família é o laboratório da sua missão. Deus te permitiu nascer ali, crescer ali, ter aquele pai, aquela mãe, por um propósito. Tudo que você precisa para você ser bem-sucedido na tua vida, tudo que você precisa para você voar na tua vida, passa pela tua família. É dentro da tua casa que você vai aprender. Então, nós temos que aprender que, por mais difícil que seja a nossa família, por mais complicado que sejam os relacionamentos familiares, pensa assim, muda essa chave. Quer dizer que Deus permitiu eu ter essa irmã, esse pai, essa mãe desse jeito, esse cunhado, porque Deus quer me ensinar alguma coisa que eu vou precisar lá na frente. Isso. Vou te falar uma coisa, eu conheço uma pessoa que está voando profissionalmente a empresa, mas voando. E ela tinha muito problema familiar, muito problema de relacionamento da família dela, mãe, pai, com os irmãos, com o cunhado. Só que ela foi para a terapia, ela aprendeu a lidar, ela entendeu, aceitou a família como ela é, pôs limite para a família, começou a aceitar a família como ela é, mas com ressalvas, um pouco mais distante. Quando eles falavam, criticavam ela, zombavam dela, ela disse que não, mas não estava nem aí mais, porque ela sabia quem ela era. E aí ela disse que quando ela deu a virada financeira da vida dela na área profissional, ela teve que lidar com pessoas que eram iguais à família. Eita, só que aí ela disse que conseguiu lidar com sócios, com os funcionários, porque ela disse que ela já falou assim,
Era tudo que eu passava na minha família, que eu aprendi a lidar. E aí ela teve uma guinada. Ela já tinha experiência, Ela já então, tinha né? Ela já experiência. sabia como lidar com aquilo. Perfeito, perfeito. Nossa, que Então, fera isso. por isso que a sua família é laboratório da sua missão. E aí, muitas pessoas, o que elas fazem? Elas ficam presas, né? Na dor, né? Na culpa, na amargura, no ódio, falta de perdão, né? porque elas não aceitam. Só que a família, relacionamento é difícil, Liz, em todas as esferas. É difícil entre marido e mulher, é difícil com o pai, é difícil com a mãe, é difícil com a irmã, é difícil com o irmão, é difícil com o filho. Não é só com uma pessoa, é com tudo. Agora, existem pessoas que se dão super bem na família, mas vai entender Deus, né? Cada um tem a família que Deus colocou para quê? Para que você lá na frente tenha bagagem para suportar e enfrentar aquilo que Deus preparou para nós. Uau, que bênção. Então, nós precisamos ter essa cabeça. Porque qual que é o problema do ser humano? A gente foca só no que a gente não tem. Então, você fala assim, putz, a minha família... Cara, nossa, minha família é tão difícil, meus irmãos. Podia ser diferente. Podia ser né? diferente. Ah, eu não tenho uma convivência boa. Ah, na minha família tem muita competição. Ah, na minha família tem muita inveja. Olha, a minha dica é: aprenda a lidar com a tua família, porque Deus está te ensinando algo. Porque lá na frente, na tua vida, pode ser quando você se casar, quando tiver com teus filhos, ou na tua empresa, ou nos teus relacionamentos, você vai precisar de tudo que você está aprendendo dentro da tua casa. Isso é fato, isso é certeza. Então, não perca a oportunidade de aprender. Não perca. Tem muita gente que fica com muito ódio, com muita amargura de Deus, porque não sabe porque Deus permitiu nascer naquela família, porque aquela família traz muito sofrimento. Aí eu acho que você precisa procurar uma ajuda terapêutica mesmo, sistêmica familiar, para que você entenda a tua família e você aprenda a lidar com ela. Porque eu não estou dizendo que você, depois que fizer a terapia, você não vai passar por dias difíceis, que você não vai ter problema com a sua família. Não, você vai ter problema com a tua família o resto da vida. Porque existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai, não existe ex-mãe, e não existe ex-irmã e ex-irmão, ex-filho, e nem ex-filho. Então, é muito louco, né? Tipo, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Você não tem como, você não tem ex-pai, nem ex-mãe, nem ex-irmão, nem ex-filho, mas você tem ex-marido, ex-mulher. Então as pessoas, às vezes, elas... Lógico, você vai fazer de tudo para você, né? O seu casamento perpetuar, você teve filhos, tem sangue do seu sangue, mas a nossa família não tem como a gente mandar embora. Então a gente tem que aprender a lidar com ela. Verdade. Pro resto da vida. E é tão legal isso, porque eu acho que quando a gente fala sobre perdão, né, tem tanto a ver com isso, porque assim, eu conheço pessoas que não tinham um bom relacionamento familiar e fugiram, por exemplo, foram para outra cidade, outro país, tem gente que foi pro outro lado do mundo, mas tá carregando a família lá na Austrália, lá no Japão. Sabe o que acontece? Essa pessoa, ela fugiu da família, mas aí Deus dá aos filhos iguais à família, o pai, a mãe, o irmão, ou dá pessoas para ela conviver perto dela, que tipo são no trabalho, né? trabalho, chefe, parceiros, amigos, que são idênticos à tua família. Aí sabe o que vai acontecer? Você não aprendeu lá quando você morava perto da tua família? Você foi pro Japão, foi pro Canadá, foi para os Estados Unidos morar longe da tua família, que não suportava a tua família, aí agora você não resolveu. Se você tivesse resolvido, seria mais fácil. É, verdade. Você vai carregar. Então, resolva. Minha mãe é psicóloga e ela fala, tudo que você não resolve dentro da tua casa, você vai encontrar. Ou quando você casa, ou no teu trabalho. Deus vai permitir. Em algum lugar você vai encontrar essas pessoas. Uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. Eita, é difícil. Gente, a gente não tá aqui pra falar assim, uau, você é linda, empoderada. A gente tá aqui pra te falar a verdade. E isso é a pura verdade, né? Porque quando a gente foge dos problemas, não significa que a gente resolveu, né? Então, porque você não tá mais... convivendo com aquele problema não significa que ele está resolvido, né? Perfeito. E aí tem muitas pessoas, inclusive na falta do perdão. Então, Bispo Priscila, como é que eu sei que eu perdoei alguém? Nunca mais eu vi, nunca mais eu quero ver, então tá perdoada, assim? Não. Perdoar é quando você vê aquela pessoa, você olha para ela assim, você sente assim, nossa, eu não sinto nada. Não sente mais a dor, né? Não tem mais a dor. Você olhou assim, ou você lembra da situação,
e aquilo te dá paz, né? Você lembra da situação que aconteceu, né? Você foi humilhado, você foi rejeitado, ou falaram mal de você, ou te criticaram, ou alguém te sacaneou. Você vai lembrar de quem fez esse mal para você e você vai falar assim, tem compaixão da vida daquela pessoa, né? E tem outra coisa muito importante, Liz, as pessoas acham que perdoar é você conviver de novo e ser melhor amigo da pessoa. Tem gente que acha isso? Não é. Perdoar é você liberar aqui dentro, viver em paz e você levantar sua cabeça e falar, eu perdoei, mas eu não quero contato. Você não tem que... Essa pessoa que te fez mal, você não vai conseguir conviver com ela. Você não vai conseguir, você vai ter problemas sérios. Então, você tem que afastar, né? Deixar essa pessoa longe, mas você perdoou. Você sabe que você perdoou quando sua vida flui, quando você vê que você está comendo, você não tem ódio, você não tem amargura, você não tem rancor dentro do seu coração. Era isso que eu ia perdoar. Como é que eu sei que eu perdoei, que eu consegui perdoar? É porque existem situações e situações. Por exemplo, quando meu marido fala alguma coisa que eu não gosto, eu fiquei muito chateada, aquilo, sei lá, tirou minha paz. Isso é uma situação. Eu vou ter que conviver com ele, querendo ou não. É o meu marido, né? Meus pais e tudo. Agora é diferente de uma pessoa que não faz parte do seu círculo, né? Por exemplo. É disso que você está falando, de não ter que conviver com essa pessoa, né? Não, por exemplo, até mãe e pai. Às vezes tem alguma situação de mãe e pai que fez muito mal para você. A gente tem casos horríveis que acontecem. Tipo de um abuso, de alguma coisa assim, né? O que eu falo? Perdoar o pai, né, nesse caso, é você fazer né, perdoar, liberar perdão, mas você vai respeitar e honrar o teu pai, mas você não vai conviver. Tipo assim, você não consegue ter mais aquela relação íntima. O que é você honrar teu pai e tua mãe? É na época do aniversário, Dia dos Pais, você vai lá, leva um presente, sabe, de vez em quando marca um almoço com o pai, vamos almoçar num restaurante, não leva para dentro da tua casa, porque você passou um momento muito... A relação não tá estreita, não é mais a mesma, mas você não fala mal do teu pai, você não critica teu pai, você não zomba do teu pai. Mas é uma página que você virou na sua vida. Ele é teu pai. Não tem como, não tem ex-pai. Então, é melhor você aprender a perdoar e honrá-lo. Porque as pessoas, elas acham que honrar é viajar junto, é contar os segredos, é estar junto todo final de semana, é almoçar todo final de semana, todo domingo. Não tem nada a ver. É isso que as pessoas confundem. Entendi. Tem muita gente que fala assim pra mim, eu não consigo perdoar, porque eu não vou conseguir mais almoçar, ou viajar, ou estar junto, ou conversar com essa pessoa. Não, mas quem te magoou, quem fez mal pra você, provavelmente você não vai conseguir fazer isso mesmo, não. Ela tem que ficar longe de você. Você tem que botar aquela pessoa no lugar dela. Mas você perdoou. Você olha pra ela e fala assim, não é dó, é compaixão. Você tem compaixão, falando, eu tenho compaixão dessa pessoa, porque ela fez mal pra ela, porque eu tô livre. Eu tô livre para viver aquilo que Deus tem pra minha vida. Eu tô livre para viver o melhor, porque eu sei que Deus tem grandes coisas pra minha vida, entendeu? Legal. Isso é muito bom, porque realmente muitas pessoas têm essa confusão, né? Porque a gente vive numa sociedade que, assim, te fez mal, então vai lá e revida, pior ainda, né? Então, assim, a gente muitas vezes não está acostumado com essa questão, né, de liberar perdão e tudo, justamente porque a gente vive numa sociedade que é totalmente justiceira, olho por olho, dente por dente, né? E quando fala, não... Eu já escutei muito isso. Você vai perdoar, você é trouxa, você é burra. Também já escutei muito isso. Você é louca, como é que você vai perdoar alguém que te fez mal? Olha, porque eu sei que quando eu não perdoo, sou eu que sou mais atingida, né? A gente até tem uma expressão que a gente eu particularmente, né, você citou no nosso último podcast, que tem a questão da quebra de maldição, né, nos cultos e tudo, né, e é uma frase que toda quebra de maldição a gente fala, né, quando você deixa de perdoar, é como se você estivesse tomando veneno esperando que o outro morra, né, então assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra você, o maior sinal de inteligência na sua vida é quando você decide perdoar, porque se você ficar guardando, não é o outro que tá sofrendo, é você mesma. Perfeito. Né? E quantas vezes a gente tá sofrendo, cara, parado, travado numa situação há semanas, meses, anos, e você não consegue ir pra frente, então, sabe, a questão é realmente de você falar, cara, eu preciso destravar minha vida. Perfeito. É você falar assim, não, chega, eu não vou ficar carregando, né, esse trem que tá me
nos meus ombros, É um trazendo peso, um né? peso, né? Eu quero viver, eu quero seguir adiante, eu quero ser livre, eu quero viver o melhor que a vida tem para mim. Legal. Mas pessoas que não liberam perdão, elas não conseguem. Tem pessoas que se tornam tristes, infelizes, porque não conseguem liberar o perdão. Eu acho que, não sei se eu posso estar falando besteira, você é psicóloga, mas será que talvez, né, a gente não sabe, a questão da depressão, por exemplo, né, a gente hoje vê que hoje muita gente sofre desse mal, da depressão. Será que muitas vezes também tem a ver com essa questão de um passado mal resolvido? Ah, com certeza, porque frustrações. A depressão tem muito a ver com. A depressão tem a ver com falta de. Ela pode ser uma falta de controle, a pessoa começa a perder o controle. Quando ela perde o controle, ela não controla mais, ela começa a ficar tão angustiada, triste. Outra coisa que traz depressão, tristeza profunda. Então, amargura, né? Ela traz o quê? Uma tristeza profunda. Você não consegue se libertar, você não conseguiu perdoar. A falta de perdão traz também consequências como depressão, porque as pessoas elas ficam tão infelizes, elas são tão tristes, elas são tão amarguradas que aquilo começa a corroer ela, Meu né? Deus. E aí tem a questão também que abala o físico, né? Eu acredito, tem casos que depressão você precisa de remédio porque já afetou níveis, né? Por exemplo, tem pessoas que precisam tomar algum ansiolítico porque no corpo, se você fizer exames, está alterada a falta de alguns hormônios, algumas substâncias do nosso corpo, muda, altera. Dói, né? Chega no físico, então você tem que tomar remédio para equilibrar, acompanhar. Aí tem muita gente que tem muito preconceito. Eu não vou tomar remédio. Existem alguns casos que você precisa sim do remédio. Com acompanhamento, né? Com o acompanhamento. negócio é você não tomar remédio assim na sua cabeça, Não, né? se você está vendo os exames que estão todos alterados, tem taxas alteradas, e só o remédio vai fazer a taxa Te regular, né? não tem como, né? Então, assim, e tem muita gente, né, que vive o mal hoje da depressão, porque são pessoas que elas se entregaram à tristeza, se entregaram à angústia, se entregaram ao medo, e aquilo vai tomando conta delas. E acaba se tornando mais forte muitas vezes Mais do forte. que elas. E né? aí domina, né? Tudo aquilo que te Pronto, domina, exatamente, domina. tudo que você domina, tudo que te domina, você não consegue ir adiante, você fica paralisado. E tem muitas pessoas, por exemplo, outra coisa que afeta muito as pessoas com depressão, pessoas que perderam seus sonhos, pessoas que não conseguem sonhar, né? E pessoas que não perdoam, que são pessoas que têm dificuldade de perdoar, têm dificuldade de sonhar. Eita, sério? E você que está aqui assistindo esse podcast, como que estão os seus sonhos? Você olha para os seus sonhos e fala assim, nossa, não tenho mais, né? Olha, Ou eu consigo pensar, né? Planejar, não tem pessoas que não planos? conseguem sonhar, que não conseguem mais, sabe? Olha, eu tenho vontade de fazer uma viagem, eu tenho vontade de ter essa casa, eu tenho vontade de conquistar isso pessoalmente. Cadê? Né? Por que você não tem mais isso? O que aconteceu? Né? Você tem que... O que foi? Qual foi a frustração? Né? Porque, às vezes, a falta de perdão, você está tão frustrado porque você não conseguiu resolver aquela situação que a falta de perdão leva a frustrações que levam ao quê? A você ficar totalmente prostrado. Né? A depressão, ela te domina, que é emocional, né? São emoções. Meu Deus, isso é pesado, né? É pesado. É pesado. E com certeza, gente, quando a gente fala, né, sobre essa questão do perdão, a gente precisa ajustar muitas coisas nas nossas vidas. E, Bispa, para a gente poder finalizar, tudo bem, eu percebi que eu sofro da falta do perdão, não perdoei, eu ainda olho para aquela situação e ainda mexe comigo. Eu, quando penso nessa situação, né, nesse ponto, eu ainda fico chorosa, fico com raiva. O que eu preciso fazer na prática, assim? Tem alguma coisa assim que eu preciso fazer, que eu possa fazer e que me ajude nesse processo? Porque uma coisa que a gente até falou no podcast passado é que o perdão ele é um processo, né?
Então, assim, muitas vezes você vai olhar para essa situação, não é assim, deixa eu fazer aqui uma oração, pronto, agora estou plena, né? Não é assim que acontece, é um processo. Mas como é que eu entro nesse processo? Eu consigo entrar nesse processo sozinha? Eu preciso da ajuda de Deus? Como é que isso funciona? Eu acredito que nós sozinha é muito difícil, né? Eu não acredito. Pode até ter, me desculpe se você não concordar comigo, mas eu acredito que você precisa de Deus, né? Do Espírito Santo para poder te conduzir, e você precisa de um pastor ou um terapeuta que vá te ajudar para começar a conduzir esse processo. Uma outra coisa que eu falo muito é a carta, né? A carta da bronca. Verdade. Então, às vezes, você não vai conseguir liberar perdão, falar para aquela pessoa, escreve uma carta, né? Vai lá, escreve aquela carta, escreve. Você está com muita raiva, a carta da bronca. Vai, escreve tudo que você pode imaginar nessa carta. Põe num diário que tem cadeado, hoje nos telefones tem senha, né? Você consegue fazer pasta com senha, iPad, iPhone, você vai lá, toda vez que você está com raiva, que aquela situação quer te dominar, você vai lá e escreve tudo, xinga, põe tudo para fora. Eu acredito que isso vai te ajudar muito, porque você extravasou. Porque não adianta você, eu quero falar para a pessoa que me fez mal. Não, gente. Aí você vai ofender. Pode piorar a situação. Você pode piorar ainda, a situação. Se você falar, você também vai escutar, né? Isso aí. Cuidado, com aquilo que você... Cuidado com o que você fala. Porque quem fala tá, né? Então quer dizer que está disposto também a ouvir. Fala o que quer, escuta o que não quer. Exatamente. Fala o que quer, escuta o que não quer. Esse é o grande problema. Tem muitas pessoas que querem falar, mas não querem ouvir. E se você falou, você deu liberdade para a pessoa também falar. Exatamente. Então você tem que tomar muito cuidado. Isso aí é um caminho muito perigoso. Um caminho sem volta. Porque aí você vai falar e aí você não vai ficar feliz no que você escutou, aí vai piorar a situação. É um abismo que puxa outro, né? Então, assim, eu acredito que... E eu acredito que realmente o Espírito Santo, Jesus, ele pode sim te ajudar a solucionar toda essa dor, te ajudar a perdoar, te ajudar a se perdoar, ajudar você a perdoar o outro. Eu tenho certeza que esse é o caminho mais fácil, é de graça, Perfeito. é gratuito, né? Eu brinco, é leve. Agora, você precisa se permitir. Você precisa procurar, né, o seu líder, seu pastor, alguém que cuida de você, ou procurar você no evangélico, mas você tem a sua religião, não é cristão, mas você tem a sua religião, procura então o seu líder espiritual, pede para ele, sabe? Fala assim, me ajuda, porque eu quero que você, sabe, me ajude a buscar isso que ela falou lá. Eu quero esse sentimento de paz, eu quero ter essa paz no meu interior. Eu não quero, sabe, viver angustiado, eu não quero viver carregado desses sentimentos que me assolam, que tiram a minha paz, entendeu? E tem muitas pessoas também, para a gente poder fechar, Bispa, que falam assim, poxa, eu não quero falar sobre esse assunto porque quanto mais eu falar, pior vai ficar. É assim mesmo? Porque assim, a gente aprende que quando a gente fala, a confissão traz a cura, né? Só que tem muita gente que não quer falar, não gosta de falar e meio que se fecha, né? Por isso que é engole importante. esse sentimento. Então, mas é por isso que é importante você falar sozinho para Deus. Não precisa falar para ninguém, ou você escrever, porque é importante você botar para fora. Tem que botar para fora de alguma forma, né? né? Tem que botar para fora de alguma forma. Oi, gente, você tem que se comunicar, que seja fazendo, né, falando com Deus, sozinho, você e Deus, mas você botar para fora suas indignações, suas dores, porque senão você vai morrer sufocado dentro de você. Isso é importante. Isso é muito, muito complicado. Às vezes as pessoas se sufocam. E aí fica muitas vezes remoendo, né? Porque você acaba remoendo, só pensa naquilo, né? E não tem ninguém para falar e realmente, né? Tem uma hora que você precisa realmente colocar para fora. Perfeito. Né? E isso também faz parte do perdão, do processo do perdão. Faz parte do perdão. O perdão é um processo. Não é da noite para o dia, né? Você tem que entender isso. E tem muita gente que começa o processo e para. Então, vamos lá. A pessoa precisa primeiro reconhecer. Vamos lá. Eu reconheço que tem uma situação na minha vida que eu preciso ajustar. Depois, falar com alguém, com Deus, com o Espírito Santo, escrevendo uma carta, ou falar com alguém muito de confiança, que vai ajudar essa pessoa, que não vai tramar junto com ela uma vingança. Né? Então, beleza. Reconheci, eu preciso falar, e aí depois entra no processo do tempo?
Aí dá tempo ao tempo, né? Uhum. Você deixar o tempo conduzir, porque o que acontece? Hoje a gente é muito imediatista, né? E existe o tempo para todas as coisas. Como existe o tempo para o luto, existe o tempo também para que você fique livre desse sentimento. Quando você perceber, você está livre dele, você perdoou. Legal. Você vai lembrar da situação, você vai ver a pessoa, você vai falar, não, senti paz. Não dá mais. É a mesma Não. questão, né? Você fez um corte e aí ele tá doendo, tá Isso, sangrando, né? perfeito. O perdão é isso, né? Quando costura e aí daqui Tem um dali- tempo certo que ele vai da cicatrizar. cicatrização, né? Não Né? é, eu cortei hoje e Não. daqui a 2 horas já tá tudo Não. bem. Não é Você assim. vai colocar, você vai ter que botar, às vezes, dar um ponto, se for profundo. Uhum. Se não, é só superficial. Aí você tem que botar um band-aid, aí vai dar a casquinha, Uhum. né? É um É. processo. É um processo. Depois vira uma cicatriz que não dói mais, Perfeito. né? Então, gente, Perfeito. o perdão realmente ele é um processo, mas que vale muito a pena. E lembra, perdoe por amor a você mesmo, né? Perdoe por si, para que você possa realmente romper e fluir. Exatamente. E o perdão nos libera, te libera de avançar, de ir para um outro nível na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Chega de estar travada, chega de estar presa no passado, vai pra frente que é isso que Deus tem para você. É verdade. Gente, então, mais uma aula, né? É isso. Lembrando das nossas redes sociais, Priscila Rodovalho Cunha, e do canal do YouTube. Você que não se inscreveu, se inscreva. É isso. Tá Seja bom? antifrágil e perdoe. Tchau, tchau. Um beijo. Até a nossa próxima aula.